Bem-vindos mais uma vez à nossa videoaula. Na aula de hoje, começaremos a estudar então a abstração na herança de classes, de objetos. Bem, vamos na aula de hoje estudar o tipo abstract do C#. Vamos criar então um novo projeto. Uma console application. Vamos chamá-lo então abstract sample. Ok? Bem, vou explicar primeiramente o que é a abstração de uma classe. Na aula passada, nós criamos uma herança de uma classe para outra, né? Então, nós criamos uma classe pai, que as classes filhas herdavam as características daquela classe pai. No momento em que fazíamos o instanciamento daquela classe filha ou da classe pai, a classe filha herdava as características da classe pai. Mas nós podíamos também fazer o instanciamento daquela classe pai. Justamente a classe abstrata é uma classe que você não pode instanciar, você só pode implementar a sua herança. Então é isso que eu vou demonstrar agora com esse exemplo que irei criar. Bom, vamos adicionar então uma classe, que vai ser a classe pai, e vamos representar nessa classe um carro. O tipo carro, né? Uma classe que seria um carro. Bom, eu vou definir que essa minha classe carro vai ser do tipo abstract. Abstract do tipo abstrato, né, no caso. Bem, quando eu defino que essa classe é abstrata, eu não tenho como vir aqui no meu programa, ou no local onde for fazer o instanciamento dessa classe, e instanciar a classe car. Ó, eu vou tentar instanciar a classe car. Nem aparece aqui no Visual Studio. Por quê? Se eu for dar o F5 e debugar a aplicação, ele vai dizer que tem um erro. Vamos observar o erro. Não é possível criar uma instância de uma classe abstrata ou interface. Então, uma classe abstrata não pode ser instanciada dessa forma. Ela serve apenas para a herança. É o que nós vamos ver a seguir. Então, vou colocar algumas propriedades aqui na minha classe pai, né, abstrata. Como se eu fosse representar um carro dentro de um sistema, né, enfim. Então, uma identificação, o carro possui um ano. O carro possui um modelo. Ok? Vamos então encapsular. Mesma forma como temos feito em todos os exemplos. Eu estou sendo repetitivo no encapsulamento de campos, porque é muito importante para quem está desenvolvendo o sistema e está aprendendo C# decorar isso, né, essa parte de encapsulamento de informações para proteger as suas classes de eventuais ataques no sistema, principalmente se é um sistema via web, né? Então ele consegue guardar essas informações de uma forma muito mais segura, né? É mais uma forma de proteger os dados dentro da minha classe. Então eu tenho aqui os modelos, as três propriedades ID, ano e modelo. E vou adicionar também um método. Vou chamá-lo de add new car, como se fosse adicionar um carro. É um método simplesmente um stub, aqui estou colocando apenas stub é quando eu faço apenas a declaração do método, né? Vou colocar apenas uma instrução dummy aqui para
Dummy é um termo, um termo popular no desenvolvimento do sistema, que significa um termo, uma classe boba, né, que não faz nada de relevante. Simplesmente existe por uma exemplificação ou alguma coisa parecida, né? Bem, perfeito. Tem um método aqui na minha classe abstrata e propriedades. Como eu demonstrei anteriormente, eu não tenho como criar uma instância de uma classe abstrata. Mas então para que serve? Qual é a necessidade de eu ter uma classe abstrata, então, nesse caso? Eu vou mostrar agora. Nesse caso, eu vou supor que eu tenho um cliente que seja uma revenda de carros importados. No caso, ele quer representar todos os carros, e alguns carros têm propriedades, têm métodos semelhantes, iguais. Esses métodos semelhantes, eu coloco todos eles dentro da minha classe abstrata. As classes que vão herdar essas características da minha classe abstrata, justamente vão conter os métodos que são próprios às suas classes. Da mesma forma como eu demonstrei no exemplo anterior. Só que agora eu não tenho como instanciar a classe pai. A classe pai serve apenas como uma referência de características semelhantes das classes filhas. Correto? Então eu vou criar uma nova classe. Eu vou supor aqui que seriam os carros da marca Mazda, né? São os carros japoneses Mazda, então. Ao declarar a classe pública, eu peço que a herança seja para a classe PyCar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, uma herança agora que está recuperando recuperando todos os atributos e as particularidades da minha classe abstrata car, só que a minha classe Mazda agora pode ser instanciada. Então, eu vou apenas criar uma propriedade aqui. Vou criar do tipo booleana. Se vem com o som já instalado no carro ou não. Vamos encapsular. Ok. Bem, como eu mostrei anteriormente, né, eu não tenho como criar um objeto, instanciar a classe car. Mas a classe Mazda, observe, pode ser instanciada. Então a classe Mazda pode ser instanciada, não há problema nenhum. Vou dar um Ctrl Shift B para realizar o build, né? Para que ele compile a minha aplicação, ó. Compilou tranquilamente. Então essa classe, no caso, pode ser instanciada. Para que vocês possam ter uma ideia de visualização, eu poderia criar uma outra classe. Tá, vou criar mais uma. Vou chamá-la de Ferrari. Observem. Ferrari também pode ser do tipo car, né? Ela pode herdar as características do PyCar. Então, eu posso ter aqui um valor de garantia, por exemplo, né? Observem. Opa. Vou encapsular. E o que eu tenho aqui, ó. Quando eu for usar aqui no meu programa a Mazda, eu vou ter todos aqueles métodos e propriedades da minha classe Py e mais o método que eu especifiquei unicamente na classe Mazda. Ok?
booleano. Perfeito? Bem, Ferrari funciona da mesma forma. Ferrari possui todos os atributos, não tem aquele atributo resound, mas tem o warranty, que é o atributo específico da sua classe. Perfeito? Isso é herança. Herança, o que eu tenho? Eu tenho uma classe pai, que ela pode ser uma classe comum, ela pode ser uma classe abstrata. A classe abstrata não pode ser instanciada. E eu uso a classe abstrata quando justamente eu não vou ter instâncias dessa classe abstrata. A minha loja de carros, que eu quero representar nesse meu sistema imaginário que eu estou criando aqui para mostrar para vocês, ela não permite que o sistema tenha um objeto instanciado, não permite que eu demonstre um carro do tipo simplesmente car. Eu tenho que ter o carro de uma marca. Os objetos que eu preciso demonstrar são carros específicos. Cada carro com as suas particularidades, mas herdando características similares de uma classe pai do tipo abstrata. Utilizar a classe do tipo abstrata permite que eu organize um tanto o sistema. No entanto, eu tenho que ter muita responsabilidade ao desenhar esse diagrama de classes, desenhar as classes do meu sistema e utilizar uma classe abstrata, porque a classe abstrata ela não pode ser instanciada em hipótese alguma. Então, fica ruim no meio do sistema eu alterar essas características, né? Então, essa fica a minha dica para o uso de classe abstrata. Cuidar bem quando fazer a abstração desses elementos na modelagem dos dados do seu sistema. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado. Até logo.